Eu já comentei aqui que entre 14 e 15 horas eu fico zapeando entre Cátia Abreu, não, Cátia Fonseca, entre Cátia Fonseca, Fofocaí, Balanço Geral, Hora da Fofoqueira e Sônia Abrão, cada um nos seus respectivos horários. Eu acabo me divertindo, mas não consigo ficar o tempo todo em uma programação só, então eu fico zapeando, porque é o horário que eu acabei de almoçar, eu vou sentar pra ver alguma coisa, pra dar uma relaxada e saber quantas bobeiras mais estão acontecendo, que no final das contas não são tão bobeiras assim, porque trata-se de vidas de pessoas dentro da nossa realidade ou fora dela, enfim, eu tô com essa mania, mas graças a Deus eu tenho levado de boas as manias que eu adquiro, porque elas vêm do nada e também vão do nada. Então, por enquanto, eu tô assim, com esse péssimo hábito depois do almoço. Aí eu achei engraçado que umas semanas atrás comentaram que a Cláudia Raia e a Xuxa fizeram uma live, né? Porque agora é o mundo da live. Na pandemia teve um oceano de lives. Eu assisti duas. A primeira foi com o pastor Caio Fábio, com o padre Fábio. E a outra foi o Ed René, que eu gosto muito desse pregador, com um outro que eu não conhecia, inclusive ele é político, vereador e tal. Fiquei sabendo depois dessa live. O homem tem a minha idade, eu não sabia da existência dele. Inclusive deve ter a minha idade de vida política, mas enfim, é Carlos Bezerra. Depois disso eu falei, chega pra mim, né? Enjoei, não dá mais, não tô afim. Mas aí tava falando dessa live que as duas comentando das dificuldades dos 50 anos. Aí eu fiquei, caraca, né? 50 anos pra elas é uma coisa difícil. Agora imagina uma vida dentro da minha realidade e elas lamentando, comentando, tirando sarro, brincando e falando das dificuldades e benesses, mas só contaram no programinha das dificuldades. Aí eu dei risada. Aí a piada da Cláudia Raia era a seguinte, que tudo cai aos 50 anos. Só a gengiva que sobe. Eu achei engraçado porque se a Cláudia Raia, que desde que eu a conheci, ela já era assim a marca dos exercícios, na época era ginástica aeróbica, depois passou por uma série de outros nomes, e enfim, hoje se dá praticamente o nome de fitness, e praticamente esse corpo ela sempre trabalhou, sempre conservou, e foi bailarina, né, uma coisa assim. Agora, se ela tá dizendo isso, imagine eu, e imagine uma pessoa que tem esse tipo de vida, que fora da realidade dela. Eu falei, caraca, então a gente tá tudo no chão, é isso? Como dizem, pegando esse gancho da retração gengival, eu sempre, quando eu tô assistindo televisão, eu fico muito indignada, porque se faz muito comercial de pasta de dente, prometendo mundos e fundos, como se você só passasse ela na boca com o dedo, você fizesse um bochecho com a pasta, pronto, estaria tudo resolvido. Quando na verdade é uma boa limpeza, uma boa higiene bucal. Então eu acho que seria necessário fazer, vender, ou sei lá, fazer comercial, já que tá fazendo, né? Escova. Porque é interessante, porque o principal mecanismo na escovação é a escova. E eu gosto muito de uma aprendizado que eu tive com o Ziraldo anos atrás, que ele falava que tinha que mudar o termo escovação, porque as pessoas, a gente já é relapso, a gente já faz as coisas sem estar conectado, né, com a gente mesmo, e parece que escova é uma coisa que você passa assim, né, pá. E aí ele falou que ele perdeu muitos dentes em função dessa problema de semântica, e aí a gente fala escovação como alguém que passa a escova brevemente em algum lugar, ou para tirar um pelinho que tenha no casaco. Eu achei super interessante, porque realmente tem que ser uma limpeza. Eu não sou a mestre e nem a tão exemplo de higiene bucal, mas eu acho fundamental. Eu faço duas basicamente por dia, via de regra quando eu esqueço. Porque a do almoço é engraçado, muitas vezes eu deixo passar estando aqui em casa, ou se eu estiver na rua. Mas eu enxago a boca, tomo meu café, aí eu escovo os dentes, aí eu almoço, e à noite, sem dormir, em casa, nenhum dos meus filhos, quando eram pequenos, pegou um hábito assim, a gente não consegue dormir sem escovar o dente, parece que a gente tem pesadelo, né? Inclusive a gente começa a sonhar que tá banguelo. A gente comentava que acontecia uma vez ou outra com alguns de nós. Agora,
um item que é imprescindível junto com a escova, independente da marca da pasta de dente, é o fio dental. Qualquer coisa que eu coloque na boca, eu posso não escovar o dente, mas o fio dental virou assim um aprendizado pra vida. E aí, por exemplo, se eu tô na rua ou qualquer outra coisa, eu como qualquer coisinha, sabe? Você tá passando em algum lugar, come sei lá, um salgadinho, qualquer coisa, qualquer uma bala. Eu passo o fio dental e enxago a boca, bochecho. Aí, eu acho interessante, mas assim, à noite a escovação é fundamental e tem que ser um tempo realmente dedicado só pra isso. E eu não sei como que seria, antes do pecado, a conservação, né, dos nossos dentes. Eu acredito que teria uma espécie de alimentação, como tem para muitos animais quando eles estão em habitat natural. A própria alimentação já vai fazendo uma auto-higienização da boca, né? Mas como a gente deturpou tudo, a gente tá com isso aqui, né? Comprando pasta, usando escova de dente e tendo os dentes cariados por uma má higiene. A maioria das vezes eu desconheço do tempo que eu trabalhei como auxiliar de dentista, dentro e fora da polícia, quando eu fiquei uma parte no administrativo. Aí eu tinha pouco conhecimento, assim, de serviço burocrático, mas eu trabalhei na área de saúde, que era como auxiliar de dentista. E, coincidentemente, eu comecei trabalhando como auxiliar de dentista aos 14 anos. E fiquei por volta de 3 anos e pouco. E interessante, porque essa dentista que eu trabalhava com ela, civilmente, dos 14 e pouco até os quase 18, que eu saí de lá para entrar praticamente no serviço público, ela era mais rígida e me ensinou muito mais coisa do que quando eu trabalhei com oficiais dentistas. E foi excelente o aprendizado, mas é uma coisa que já nasceu comigo. Porque eu não sei se eu já comentei, eu desde que eu me conheço por gente, acho que 3, 4 anos de idade, eu não queria reproduzir os estereótipos que estavam ao meu redor. Que era mulher com lenço na cabeça, pessoas banguelas e homens e mulheres com calcanhar rachado. Então eu sempre tive muito cuidado com esses itens. E assim, eu olhava pequena e achava muito feio e falava, não, deve ter um meio de evitar isso, eu não quero isso pra mim. E sempre tem um meio da gente evitar algumas coisas, né? A gente fica dormindo naquela conversa, foi inevitável, mas muita coisa é evitável, né? Eu gosto da Bíblia, que ela fala que a gente pode encurtar o nosso tempo de vida, porque a gente se mata o tempo todo, né? E então, por exemplo, o tempo que Deus estipulou, a gente pode abreviar, tá escrito lá. E aí a autopreservação, eu acho que é uma das coisas assim, que sofre mais ataques, né, pelo nosso pecado, porque é o que vai fazer com que a gente se autodestrua, né? Então a gente não tem muita conexão com a gente mesmo, então a gente fica, especialmente essa geração da minha idade e que vieram depois, é tudo muito ou compra pronto ou deixa estragar que eu mando arrumar. E então, graças a Deus, os meus filhos, nenhum dos 3 nunca tiveram cárie, e até agora, e graças a Deus eles já estão bem velhinhos já. E eu tive 10 cáries na vida. A gente tem 32 dentes. Eu arranquei 4 que eram sisos, eles não nasceram. E só por isso que eu admiti também arrancá-los. E aí eu fiquei com o restante, né, 28. E eu lembro que eu tenho um dente aqui ainda, o segundo premolar do lado direito, ele foi um dos primeiros que eu tratei por conta dessa consciência de que o nome dente permanente. Então, se eu não ia ter, eu fiquei assim desesperada, porque peraí, é permanente, não vou ter outra dentição e eu não quero ser banguela. E é só uma questão de cuidado. E como eu já disse, eu não sou a mestre, né? Eu não sou assim o exemplo de higienização. Mas eu achei interessante, porque eu devia ter uns 12, 13 anos, minha mãe trabalhava fora. E aí eu passei uma noite com dor de dente, ela limpou, pôs um remédio e tal. Foi a primeira vez que eu tive, primeira e única dor de dente. Eu nunca sofri no dentista, nem tive dor de dente, graças a Deus. Aí ela levantou, ela trabalhava,
Aí ela levantou, emprestou dinheiro de um vizinho, cedinho, não lembro, era muito cedo que ela saía. Eu não sei como também ela, bom, enfim, emprestou dinheiro desse vizinho, para que eu fosse ao dentista, procurasse um dentista, e que eu não conhecia, a gente não conhecia nenhum, e visse pelo preço também, né, se dava para arrancar os dois. Eu peguei quieta aquele dinheiro, esperei dar o horário, fui procurar o tal do dentista. Acho que foi até referência de uma das coleguinhas na época. Fui até esse dentista e o dinheiro lá dava pra arrumar um. Aí eu falei, caramba, né? Eu achava que eu ia apanhar, que a minha mãe ia ficar muito brava e, tipo assim, ia falar, tipo, você que se lasque agora, né? Porque o dinheiro dava pra arrumar um. E daria pra arrancar os dois. Mas, se fosse obturar, no caso, dava pra arrumar só um. Aí eu arrumei esse dente. E graças a Deus por isso, e a minha mãe não brigou. A minha mãe sempre comenta que ela queria ter tido esse discernimento, porque ela foi criada que achava que o dente é um problema e qualquer coisa se arranca. Nunca foi ensinada simplesmente manter a higiene bucal, né? Porque vamos ser sinceros, a gente tem mania de falar sempre que a gente está fazendo tudo correto, né? E aí que eu acho que nasceu a expressão politicamente correto. Agora, você admitir que não está fazendo o correto e começar a fazer o correto é bem difícil, eu concordo também. Mas eu sei que é uma coisa que dá para ser evitada. Assim como meus filhos não tiveram cáries, não é porque eles são muito mais bonitos, nem porque eu sou a mãe mais inteligente, nem porque eles são tão bem alimentados. É que se você fizer o básico direitinho, foi o que eu fiz, que a gente faz e continua fazendo até hoje. Então, graças a Deus, porque desses dentes todos, eu ainda tenho esses que são comprometidos, mas esses que estão comprometidos assim, que eu tenho uma mínima obturação, eles são da época de 12, 13 anos. Depois de lá, eu não tive mais esse problema de outros dentes cariarem. O que aconteceu de repente, você também dá uma desleixada, e aí eu tive algumas infiltrações naquele que já estava cariado, graças a Deus, que não afetou outro, né? Talvez uma quebradinha, qualquer coisa na obturação, aquilo infiltrou e cariou, que é simplesmente bactéria, né? Que a gente não entende nada de corpo e nem a função, né, dos dentes, que são primordiais. Que teve a moça lá que teve um problema dentário, que atingiu, que acabou decorrendo um problema no cérebro. Então eu acho interessante, né, que a gente seja cristão, troiano, grego, não interessa. A gente não tem conexão com o corpo, a gente não se liga, a gente não se conecta e a gente não sabe a função do corpo. E esse bem fundamental, primordial, para que a gente esteja vivo. Então é importante, e engraçado essa história de dente, como quase tudo na vida, doeu a gente não toca mais, né? Então eu vi a minha vida inteira, mas é porque eu trabalhei com isso, e depois eu ouvi as pessoas comentando, né? Sangramento gengival, a dor, ela pode desde inflamar até infeccionar também, né? Porque a bactéria vai ficando ali proliferando, e quase a maioria dos 100% dos casos seria só essa pessoa melhorar a higienização bucal. Aí eu tinha uma dentista, que ela já faleceu, inclusive, na polícia, que eu gostava muito dela, me dava muito bem com ela, mas ela era bem austera, seca, assim, né? Aí ela falava para as pessoas que era porquice. Eu concordo, né? Mas hoje, se falasse assim, estaria, eu acho que, demitida, né? Mas é verdade, muitas vezes o que a gente tem é desleixo próprio, e aí a gente fica querendo fazer um discurso para defender a si mesmo, dando nome de fatalidade. Se a gente se revisitar bem, se a gente se revistar bem, se a gente observar nosso discurso e nossas práticas, a gente vai ver que muitas das doenças, muitas das coisas que nos acometem, fomos nós mesmos que provocamos. Não é no sentido de causar culpa, de trazer culpa ou de ficar com o peso da culpa. É o sentimento de, realmente, eu acho que a gente precisa se conscientizar o que é que estamos fazendo conosco. Porque se a gente não parar e pensar isso, refletir sobre isso, o mundo vai continuar do jeito que tá. Porque se a gente não se conectou e a gente nem sabe o que nós mesmos estamos fazendo, não tô preservando meu dente, não tô cuidando de uma série de coisas, não tô preservando minha saúde para ficar com uma velhice e saúde sadia, não necessariamente com o corpo sarado no sentido que usa, mas o sentido sarado de tudo funcionando, aí realmente eu acho que a gente pode abrir mão de querer
fazer alguma coisa exteriormente, porque interiormente a gente ainda não foi tocado, interiormente a gente não se abriu e interiormente a gente não teve aquele grito de ajuda que vem do alto para pedir. A gente ainda tá achando que nós somos o Deus de nós mesmos e que nós somos senhores de si. Essa parada eu acho que melhora bastante porque a gente consegue clamar aos céus por ajuda. É o que tem acontecido comigo, devagar, de pouquinho, mas graças a Deus por isso. E somente a Ele, não é uma frase retórica ou um discurso. Quando eu falo graças a Ele, eu sei que é graças a Ele, porque a gente tem tudo só para se matar. A gente não tem nada se não vier dele para gerar vida. A gente é só gerador de morte. Então vamos ser gerador de vida, em nome de Jesus.